Olá, tudo bem com você? Aqueles que lidam com a contratação pública sabem que é preciso pensar muito além da licitação. Existe uma falsa verdade de que as contratações da administração dependem basicamente de uma licitação bem feita. Lê do engano. É preciso que antes de nos preocuparmos com a licitação, nós nos preocupemos com o planejamento. O planejamento dessa licitação, mas especialmente o planejamento do futuro contrato. É preciso, nesta fase anterior ao procedimento licitatório, fazermos escolhas. Escolhas que garantam a seleção da proposta mais vantajosa, de acordo com a legislação, mas também escolhas que garantam a administração, a boa gestão, fiscalização dos contratos que ela pretende celebrar. Citarei 3 situações, passando pelo ciclo da contratação pública, fases de planejamento, licitação e contrato. Quando da realização de uma licitação, as normas legais impõem uma série de deveres à administração. Cito, por exemplo, a Lei Complementar 123 de 2006, que institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Há o dever de realizar licitação obrigatoriamente exclusiva para pequenas empresas se o valor da contratação for inferior a R$80 mil. Há o dever de estabelecer uma cota de até 25% do objeto licitado, quando este seja o fornecimento de bem divisível, prevendo-se a participação exclusiva de pequenas empresas nesta cota. Há necessidade de aplicar esses 2 benefícios em todos os casos? Como regra, sim, mas a própria lei estabelece, no seu artigo 49, as situações em que esses benefícios não devem ser aplicados. Precisamos, então, avaliar na fase do planejamento da licitação se é ou não o caso de aplicarmos um ou outro benefício. Se estivermos diante de uma situação fática que se amolde à previsão de vedação legal, não podemos sequer cogitar a aplicação desse benefício. Você conhece quais são essas situações? Você sabe como aplicá-las na prática? Por exemplo, diz o inciso do artigo 49 que se não houver 3 fornecedores sediados local ou regionalmente, competitivos, enquadrados na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, não se deve realizar a licitação obrigatoriamente, prevendo-se a participação exclusiva de pequenas empresas, tampouco a licitação com reserva de cotas. Como verificar no que consiste, como se enquadram 3 fornecedores competitivos, sediados local ou regionalmente, qual é esse alcance? Essas são questões que precisam ser resolvidas na fase de planejamento. E se as opções não forem feitas de modo adequado, o risco de se configurar uma ilegalidade. Segunda situação, que demanda o conhecimento da legislação para que o processamento da segunda fase do processo, a fase de seleção do futuro contratado, seja bem feita. Licitações para contratação de prestação de serviços terceirizados exigem a apresentação de uma planilha de custos e formação de preços, que vai detalhar a composição do preço cotado pelo licitante na fase de lances do pregão, permitindo ao pregoeiro avaliar a execuibilidade desse valor. Imagine-se, por exemplo, que na elaboração da sua planilha, o licitante melhor classificado ao final da fase de lances cometeu um erro, estabeleceu um valor inadequado para aquele componente de custo, INSS, Contribuição Previdenciária Patronal, de acordo com a Lei 8.212, 20% sobre a remuneração. O licitante cotou 10%, ou qualquer outro valor que não o correspondente à previsão legal. É possível o saneamento? Admite-se a correção desse defeito? E se positivo, como fazê-lo? A jurisprudência, especialmente do órgão de controle federal, o Tribunal de Contas da União, já se pacificou, no sentido de que essa proposta não deve ser desclassificada sem oferecer a oportunidade de o licitante corrigir o defeito. Porém, atentem, mantendo o valor final cotado na fase de lance,
Não se admite jamais a elevação, a majoração desse valor para a correção do defeito. A IN 5, que entrará em vigor em breve, substituindo a Instrução Normativa número 2 de 2008, manteve a disciplina admitindo o saneamento desse defeito. Precisamos conhecer quais são os requisitos, quais são os detalhes para a aplicação desse saneamento de modo adequado. E a terceira situação, gestão dos contratos. De que adiantaria planejar a licitação e a futura contratação de modo adequado, realizar a seleção da proposta mais vantajosa, ou seja, conduzir a licitação do modo mais eficiente, se na terceira fase do processo de contratação, a gestão, a fiscalização dos contratos, nós não adotarmos as boas práticas que garantam a obtenção de uma contratação vantajosa para a administração. Imaginem, por exemplo, contratação de prestação de serviço terceirizado. Qual é o risco envolvido nesses contratos? Majoritariamente, inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada, expondo a administração ao risco da responsabilidade subsidiária trabalhista, caso a fiscalização por parte da administração não seja eficiente. Assim, é preciso que a administração saiba quais são as boas práticas para a fiscalização do cumprimento dessas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias. Precisamos, então, nos voltar novamente para o planejamento da contratação, garantindo instrumentos para o gestor e o fiscal cumprirem adequadamente essas atribuições. Percebam como as coisas estão relacionadas quando a matéria é contratação pública. Esses temas e diversos outros relacionados com a fase do planejamento, a licitação e a gestão dos contratos são abordados em eventos que a Zenit promove a respeito das contratações públicas. Espero encontrá-lo em um desses eventos. Até lá!